A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aqui, né? Eu e o nosso querido irmão Israel Fontoura, do canal Reino de Deus. Amém, glória a Deus. De repente, peguei de surpresa, liguei para ele agora, falei assim, meu irmão, bora fazer uma live lá no canal, falar sobre a divindade de Cristo. Aliás, eu nem falei o que era, né? Vamos embora. Amém. Vamos tratar do assunto. Vamos conversar um pouco. Mas agora, esse assunto é um assunto muito importante, né? Que eu acho que é importante a gente estar tratando aqui. Irmão, só uma coisa, se estiver ruim meu som, só dá um feedback aí que eu ajeito aqui, tá? Esse assunto é um assunto muito importante de se tratar, porque, como o irmão sabe, ele é um assunto muito atacado nos últimos dias, né? Desde o início, né, Israel, na verdade, né? Exatamente, desde a época de Ari até antes, eu acho, né? A gente sabe, né, que teve o surgimento da doutrina ariana por meio da história, mas isso não quer dizer que não tiveram outros antes. Os próprios gnósticos atacaram a divindade de Cristo, né? Então, eu acho que é um assunto bem pertinente a se falar, né? Ora atacava a humanidade, ora atacava a divindade. É verdade. E aí vai, né? O tempo todo, isso tem passado por ataques grotescos. E aí, né, Israel? As pessoas vão pegar muitos textos e desconectar do contexto, evidentemente, e vão tentar fazer de tudo para que a pessoa não adore Jesus. Essa que é a grande questão. Os cristãos, desde o início, sempre adoraram a Cristo. E Jesus tinha avisado, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Imagina, se vale a pena você morrer pelo nome de alguém que não é Deus. É mesmo. Não faz sentido nenhum. Você vê que tinha um cristão do passado, né? Que chamava do Atanásio, você deve conhecer, né? Sim, sim. Atanásio, ele foi um dos principais defensores da divindade de Cristo, né? Quando o arianismo, nos primeiros séculos, estava tomando conta do império, vamos dizer assim, você vê que Atanásio ele teve um papel importante, ele dizia uma frase assim, que era muito importante, ele dizia, se Cristo não for Deus, então a gente não pode ser salvo. Verdade. Porque uma criatura vai salvar outra criatura, entende? Então, eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho, a gente vai mostrar algumas coisas sobre Cristo, sobre a divindade, que as pessoas não conhecem, né? As pessoas, elas estão muito limitadas a pegar Cristo apenas no Novo Testamento. Mas quando você conhece a amplitude de Cristo, você olhando nos profetas, na lei, nos salmos e no restante de todas as outras escrituras, você vê o quão errado é você menosprezar, você diminuir a Cristo, né? Então, tem um texto que eu quero mostrar depois aqui pro irmão, que o próprio Cristo fala, né, sobre a divindade dele. Se você não entender, se você não confessar essa divindade, você vai ter problemas aí, né? Com certeza, né? Evidentemente, até porque importa que sejamos salvos pelo nome de Jesus, né? Então, assim, se você quiser já mostrar aí a tela com a Bíblia aí, vai ser interessante, tá? Deixa eu só achar o texto aqui. Tá ok. Eu queria mandar um abraço para todos os irmãos aí, tá? O Ricardo Cristiano perguntando sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Já fizemos tudo aqui, mas lá no curso de teologia já está liberado, tá, irmão? Porque eu acho que você está lá, né? Já está liberado essa parte da pneumatologia já. Amém. Glória a Deus. É um texto... Pode falar, Israel. É um texto que está aqui em João. Como a gente foi pego meio de surpresa aqui, não deu muito tempo da gente preparar o material, né? Verdade. Jesus, ele diz assim, você deve lembrar o texto, eu não achei aqui. Pode colocar na tela aqui? Estou tentando achar ele. Você lembra o verso? Jesus, ele diz assim, se você souber de cabeça, eu estava achando que eu não lembro o texto que é, mas eu sei que está em João. Jesus, ele diz assim, se alguém não crê que eu sou, certamente morrereis, né? Isso, deixa eu achar aqui, então é morrereis, eu botei morrerás. Morrereis. Aqui, ó. João 8:24. João 8:24. Isso. Tá aparecendo a minha tela aí? Sim, sim. Diz assim, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, verso 23, e eu sou lá de cima, vós deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Pronto. Então, para mim, esse texto, ele tá claríssimo.
né? Cristo mesmo está confessando: se vocês não creem que eu sou, certamente morrerei nos vossos pecados, né? Quando ele fala essa expressão eu sou, irmãos, veja, ele está nos ligando com um monte de contexto do passado. Porque você vê que várias vezes Deus utiliza eu sou. Por que ele não ele podia ter utilizado outras expressões, mas ele utiliza a expressão eu sou, para quê? Para que você fizesse a ligação com o próprio nome de Deus, né? Que é Yud He Vav He, que vai formar um verbo que vai dar o termo eu sou. Eu serei o que serei, né? Eu sou, ou seja, ele é um termo que ele não tem tempo específico, mas ele significa aquilo que é, aquilo que sempre será. Então, ele fala assim, antes de Abraão ser, eu sou, né? Então, já está confessando aí. E se você não confessa, né? Se você não confessa que Jesus é eu sou, o texto está dizendo, morrereis nos vossos pecados. E João vai dizer para nós que Cristo é o verdadeiro Deus. Ele vai é interessante o verso 25, né, Israel? Continua o verso 25 aí. Diz assim, então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Quem é este que desde o princípio vos tem dito? Amém. Né? Sim, a minha tradução está até mais clara, né? Como é que está a sua tradução? A minha é Almeida Revista e Corrigida. Disseram depois, quem és tu? Porque ele falou, se você não crê que eu sou, aí ele falou, quem és tu? Né? Jesus lhe disse, o mesmo que também já desde o princípio vos disse. E é interessante porque você vê Cristo falando sobre isso, aí Jesus fala, muitas coisas tenho que dizer, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu falo o que dele tem ouvido. Isso fala ao mundo, mas não entenderam que ele falava do Pai. Na verdade, a conversa que ele está conversando aqui, no seu ministério terreno, pouca coisa o povo compreendia claramente, né? Até os discípulos tinha vezes que chegava para Jesus e falava assim, explica para a gente isso aí. Né? Às vezes até os próprios cristãos hoje, olha, isso aí não entende. Sim. Vezes, né? Porque se entendesse claramente, não teria tanta confusão como a gente tem hoje, né? Então, por isso que é necessário a gente entender por meio do Espírito, né? Existe eu compreendo até a dificuldade das pessoas compreenderem muitas coisas, até porque tem coisa, e se trata daquilo que Paulo chama do mistério, né? Cristo, na verdade, é o grande mistério de Deus. E não dá para você explicar claramente aquilo que transcende a nossa mente. Evidentemente, Deus está muito além de toda a sua própria criação. Né? Ao mesmo tempo que ele interfere dentro da obra, da criação, a gente chama isso de imanência divina, onde ele vem e habita aqui no meio de nós, conversa conosco, trabalha com cada um de nós em particular, habita até dentro de nós. Ao mesmo tempo, tudo que foi criado dentro dele. Ele é maior do que a própria criação, né? Olha aí, o irmão Daniel lá do canal, é chegado o reino, Deus abençoe, meu querido irmão. Amém. Depois eu quero mandar pra gente fazer uma live com o irmão Daniel também lá no canal. Amém. E ele aí já mandou um verso de Isaías muito interessante, né? Amém. Assim diz o Senhor. E olha que Jesus é o tempo todo. Paulo chama mais de 270 vezes, eu acho que é 276 vezes, ele chama Cristo de Senhor. Olha para você ver. Assim diz o Senhor, Rei de Israel. Quem é Rei de Israel a não ser Cristo? Glória a Deus. Seu Redentor. Quem é o Redentor a não ser Cristo? O Senhor dos Exércitos é aquele que é o cavaleiro do cavalo branco que é acompanhado pelo exército. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus é o alfa e o ômega. E fora de mim não há Deus. Olha. É tremendo esse texto, né? E você vê que esse texto, eu ia botar esse texto mais para frente, mas como o irmão citou. Daniel te pegou aí, ó. Primeiro. Você deu spoiler. Mas assim, ó, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Você vê que Cristo se utiliza esse texto para si mesmo lá em Apocalipse. Eu sou o primeiro e último. Não fala? Quando se fala de alfa e ômega, é a mesma coisa. Porque é a primeira e a última letra. Só que nesse texto, quando você vai para um verso antes, vamos botar aqui na tela, irmão? Você me permite colocar aqui? Eu vou colocar aqui. Então vamos para Isaías. Isaías 54, mas serve, tá no mesmo contexto. Isaías 54, olha que tremendo esse texto. As pessoas dizem, não, como é que pode Deus morrer e ressuscitar? Vamos olhar o texto aqui. Isaías verso 5, né, não? Verso 5? Isso, um pouquinho mais para trás, olha que interessante. Vamos lá. Vamos do verso 4, tá? Olha que o texto vai falar. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade
e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Vou fazer uma pergunta para você, irmão Felipe. Para que uma mulher se torne viúva, o que precisa acontecer com o marido? Tem que morrer, né? E olha quem é o marido dessa mulher. Porque o teu Criador é o teu marido. Olha lá que legal. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, o Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Então você vê, o texto aqui está confessando que essa mulher se tornou viúva. E aí o próprio marido vai se apresentar, porque eu sou o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. E você vê, esse termo, Redentor, ele vai ser aplicado para quem? Para Cristo. Redentor, né? Salvador. Redentor. Agora, olha o verso 6. Vamos para o verso 6. Diz assim: porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Olha aí, essa palavra Senhor, que está aí no verso 6, vamos lá. Dá aquela aí. É a palavra Yahweh, Jeová, como algumas traduções vão trazer. Certo? Para não ter desculpa para falar que é apenas um Elohim, que é um Deus menor, que é um Deus pequenininho, né? Perfeito. E aí, esse texto do verso 5, ele é muito importante. Por que ele é importante? Quando fala que o teu Criador é o teu marido, muita gente acha, Israel, que não houve necessariamente um casamento de Deus ali no Sinai, mas houve uma aliança, literalmente houve uma aliança, né? E o primeiro mandamento, não terás outro marido diante de mim, ou seja, seja fiel, né? E aí, felizmente, houve infidelidade recorrente aí, né? É verdade, tanto que Deus, você vê que Deus, ele vai tipificar as coisas em relação a ele mesmo, em relação ao seu filho, em coisas literais que nós conhecemos. Por exemplo, assim como você faz um casamento com a sua esposa, e quando uma pessoa trai essa pessoa, quando essa pessoa, ela quebra o casamento, ela está quebrando uma aliança que fez com a pessoa. Em Malaquias, você vai ver que Deus vai dizer que quando os homens lá se casavam com a mulher, ele casava com a mulher da sua aliança. Lembra disso? Sim. Né? Então, quando há um casamento, é como se fosse uma aliança. E quando alguém trai o cônjuge, é como se ele estivesse quebrando essa aliança. Então, você vai ver que Deus está sempre condenando o povo de Israel que é de prostituição, está condenando o Israel de adultério. Por quê? Porque o povo estava frequentemente adulterando com ídolos. Assim como uma mulher, quando ela casa com um homem, ela tem uma relação sexual, né, um caso com um outro homem, isso é adultério. Assim também, quando Israel casou com Deus no Monte Sinai, com o bezerro de ouro, e eles foram lá e fornicaram com o bezerro de ouro, adulteraram com o bezerro de ouro, é como se fosse um marido que estava literalmente sendo traído por sua esposa. Então, por isso que constantemente Deus vai estar o quê? Falando desse adultério, né? E é interessante que você não vai ver na Escritura, irmão, pelo menos não de forma clara, você sempre vai ver um casamento na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre falando da questão do povo de Deus se casando com Deus. Sim. Você não vai ver na Bíblia, claramente, o Messias casando com o povo de Deus. Mas você vai ver sempre o Senhor que vai casar. Você vai ver em Oséias, você vai ver em Isaías, você vai ver em Ezequiel, você vai ver em Jeremias. É sempre o Senhor que casa com o seu povo. Então, olha que interessante, né? Pode falar. E a aliança, ela é feita por meio do sangue, não é isso? Aham. E Jesus pega o cálice e fala assim, olha, isso é o sangue da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, tá certo? Agora abre aí para nós em Atos. Atos, qual verso, irmão? Olha aí. Vamos lá. O vento tá soprando a minha Bíblia aqui. Atos 20. Atos 20. Verso 28. 28, vamos lá. Tá conseguindo chegar a minha tela aí, irmão? Tá ótimo. Beleza. Não, é que às vezes eu não sei se aparece. Vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Opa, ele quem comprou? Ele Cristo, quem comprou? Com seu próprio sangue. Mas aí, ó, atendei, pois, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, o Espírito Santo selecionou os bispos, constituiu ele, para pastorear, porque essa é a função dos bispos, a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Só que, como é que Deus fez isso? Né? E quem está se referindo? É a coisa mais linda. Pode falar. É interessante que, tipo, Deus,
Deus, né, como Deus mesmo, você não pode usar a expressão seu próprio sangue para Deus no sentido pleno da palavra. Sim. Mas aqui está sendo confessado que Deus se fez homem, né? E para ele ter sangue, ele precisa o quê? Se fazer homem semelhante à nossa carne e sangue. E o verbo se fez carne. Para que ele pudesse morrer e dar seu sangue por nós. Aí vai se cumprir Isaías 53, né? Que pela oferta da expiação do seu sangue, ele justificou os homens. Sim. Então, você vê que é tremendo. Você lembra um salmo que diz lá acima, eu acho que é o Salmo 54 ou é 75. Quero mostrar um texto tremendo pro irmão. Se eu não achar que eu pesquiso, tá? Fala aí que eu pesquisei. Deixa eu ver aqui. Se não for esse aqui, ó, é sobre o rei, né? Então é o Salmo 75. Salmo 75. É um salmo de Salomão cantando ao rei. Ou é 74? Diz assim que tu é o mais belo entre os filhos dos homens. Lembra desse? Filhos dos homens. Isso. Sim. Lembra qual é esse texto? Deixa eu achar aqui. Eu sei que tá lá, mas eu não lembro o verso. Como diz, né? Nós não preparamos nada. Tudo no improviso, irmão. É tudo no improviso. Não sei se é belo ou se é formoso. Pode estar com... Mais formoso entre os filhos. Salmo 45, 2. É 45? Ah, então eu estava certo. Salmo 45, 2. Ó. Não estava tão errado assim. Então diz assim, olha só, vamos ler esse texto. Esse texto para mim é fantástico, tá? Que vai dizer assim, olha que tremendo. Verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Corá, né? Tremendo. Sim. Salmo didático, dos cântico de amor, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, e a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Você vê aqui que já começa eles consagrando alguma coisa para o rei, né? Sim. E eu entendo assim, irmão, que nenhum homem na face da terra iria fazer um salmo para louvar um rei terreno. É? Então você vê, Deus não ia permitir que se fizesse um salmo para louvar qualquer homem aqui. Claro. Né? Mas ele vai dizer assim, ao rei consagro que compus, e a minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, né? Então, essa parte aqui tem que marcar. Já até dei um negrito aqui. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios extravasou graça. Vou marcar isso aqui. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Então, você vê que tem aqui um que é filho do homem, que está sendo consagrado ao salmo a ele. Que é o mais formoso deles. É o mais formoso dos filhos dos homens e diz que Deus o abençoou para sempre, né? Rapidinho, só abrir um parênteses aqui. Pode falar, alguém pode pegar Isaías 53 e falar assim, ele não tinha parecer, formosura, que a gente já viu isso muitas vezes, né? Uhum. Mas ali, aquele salmo se refere ao sofrimento do servo, né? É ele lá na cruz desfigurado, depois de ter apanhado, depois de ter sofrido todas as humilhações e tal. Você olha para ele, não tem como você ter expectativa, humanamente falando, de alguma coisa bela. Está totalmente desfigurado. Né? Amém. Esse salmo não está entrando em conflito com Isaías. Eu justamente pensei nisso. Eu entendo que aqui está falando da questão dele glorificado já mesmo. Sim, né? sim, é sim. um sentido mais dele como rei porque mesmo. Às vezes alguém pega o Isaías 53 e quer dar a impressão que Jesus era ridículo. Você olhava para ele assim, naturalmente, sem ele ter apanhado, sofrido e tudo, dá a impressão que ele era o camarada mais feio, mais estranho possível, né? Mas sim, não é bem isso que Isaías 53 diz também, não. Sim, era a questão da crucificação mesmo, né? Uhum. E diz assim, cinja a espada e no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade. E nesta majestade prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. Né? E as tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Aí olha o que vai dizer aqui. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, olha só, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, vê aqui, ele está dizendo aqui, ele está falando um salmo sobre esse rei aqui, e ele chama do mais belo entre os filhos dos homens, e ele diz assim, por isso, Deus, falando para esse mesmo que tinha sido chamado de belo, né? Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, veja, você está vendo aqui que é Deus que está ungindo Deus. Percebe isso, irmão? Isso vai ser mostrado para nós em Hebreus. Quando a gente vê que ele diz assim, é o Filho de Deus,
né? O teu trono, ó Deus, etc, etc, ele vai usar esse mesmo texto. Vamos para Hebreus 2 lá para a gente voltar aqui depois. É Hebreus 2, né? Hebreus 2. Hebreus 2 diz assim. Hebreus 2 ou Hebreus 1, você lembra? Deixa eu pegar aqui. Eu nunca lembro. Acho que é Hebreus 2. Aqui, achei. Hebreus 1. Hebreus 1, verso... Vamos ver desde o verso 3, tá? Diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto ele herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e a todos os anjos de Deus e adorem, né? Olha que tremendo. Não pode adorar se não for Deus, né? Amém. Aí o que ele vai dizer depois? E ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho diz, então aqui o texto vai falar de quem? Do filho. Acerca do filho. Ó, o teu trono, ó Deus, está aqui. Sim. Olha que interessante. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, ele está explicando por isso para o filho, né? Por isso, ó tu que é Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E aí ele vai completar mais sobre o filho. Ainda mais, né? Ainda. No princípio, Senhor, lançaste... Esse Senhor é o filho. Amém, é o filho. Então não tem como quebrar isso aqui, não. Ó, e ainda mais, falando sobre o filho, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles permanecerão, tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão, qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então você vê que aqui está confessando que esse aqui, que é o filho, está sendo chamado de Deus, que está sendo ungido por Deus. Sim. E lá no Salmo 45, ele é chamado de homem. Tem muita gente que passa por esse texto aí e não consegue enxergar a divindade de Cristo. E não, a ideia que se tem é o seguinte, somente o Pai é Jeová, o Filho é só um Elohim. Como se quisesse dizer o seguinte, Jesus é um Deus menor, mas ele não recebe a mesma categoria do Pai, não está na mesma categoria, no mesmo nível. Alguns, sim, tentando dizer que estão exaltando a Cristo, falam que ele é 99,99% Deus, mas não é plenamente Deus. Isso é um absurdo. E sim, aí, quando você mostrou o texto de Isaías, e tem vários outros textos, eu vou fazer vários e vários vídeos aqui no canal sobre isso, mostrando que Cristo é Jeová, assim como o Pai é, aí você percebe que todo esse discurso que parece querer engrandecer Jesus, colocando ele abaixo do Pai, no sentido da sua natureza, e eu não estou falando da sua como que se diz? Autoridade. Da sua função, isso, mas rebaixando a natureza de Cristo, falando que ele é 99,9%, todo elogio que você fizer a Jesus, que negar ele a divindade plena, é, na verdade, uma zombaria e chega a ser, em alguns casos, uma blasfêmia. Não adianta falar que Jesus é um grande filósofo, falar que ele foi o maior revolucionário da história, falar que ele é um grande profeta, falar que ele era o Messias, falar qualquer coisa, mas se você nega essa divindade de Cristo, você também está rebaixando ele. E isso aí que nós estamos querendo explicar para os irmãos, ponto a ponto, né? Não adianta falar, o Pai é Deus, o Filho não é. E aí, sim, a estratégia que alguns usam é tentar negar que Cristo é Jeová, assim como o Pai. Com aí fala, ele é um Elohim, como se dissesse assim, ele é mais um entre vários, né? Ou alguns chegam a dizer, ele é nosso irmão mais velho. É uma meia-verdade. O problema da meia-verdade é que ela engana com mais facilidade. Então, quer dizer, se ele é irmão mais velho, ele é só um irmão mais velho, ele não é algo diferente disso, né? Perfeito. Pode falar, Israel. Então, o que acontece, irmão? Por que a divindade de Cristo ela é atacada constantemente? Porque você vê que sempre o sentido espiritual que está ligado a Ismael e a Esaú sempre nega a divindade de Cristo. Sim. Né? Então, você vê que é o espírito da carne, vamos dizer assim, é o espírito do engano que tá ensinando isso. Então, você vê,
o que acontece? A gente vai falar um pouco mais sobre a questão do Sinai e tudo mais, mas deixa eu tentar explicar para os irmãos. Você vai ver que hoje, irmãos, por exemplo, para os muçulmanos, é uma blasfêmia dizer que Deus ele tem um filho, e principalmente dizer que Cristo é Deus. É uma blasfêmia. Então você vai ver que, por exemplo, para os judeus, primeiro, que eles negam Cristo, né? E aqueles que são judeus, mas de uma certa forma creem em Cristo, eles também negam a divindade de Cristo. A maioria, não todos. E você vai ver que o judaísmo tradicional, os muçulmanos, o judaísmo messiânico, ele vai negar a divindade de Cristo. E se a gente for ver no contexto profético, a gente vai ver que essas pessoas ligadas a esses movimentos, eles são ligados a Ismael. Por quê? Porque Ismael está ligado à carne. E a carne ela não pode compreender a divindade de Cristo. Por isso que eles negam. Então, quando você nega que Cristo é Deus, você está negando todo o trabalho que ele fez no Antigo Testamento, você está negando tudo o que ele é. Você está sendo salvo por uma criatura. Então, isso é uma coisa inadmissível. As pessoas não sabem, irmão. As pessoas não sabem. Você quer ver? 90% das pessoas, elas confundem as coisas que aconteceram lá no Sinai. Mas para as pessoas, geralmente, quem desceu lá o terceiro dia no Monte Sinai e casou com o povo de Israel foi o pai. Sim. Mas quando você vai olhar com calma, e você vai perceber, quando você olhar com bastante clareza ali, você vai perceber que quem desceu ao terceiro dia no Monte Sinai e casou com o povo de Israel foi quem? Foi o filho. Tanto que o filho vai descer lá e ele vai falar a favor do pai, ele vai engrandecer o nome do pai. Você vai ver que o Senhor dos Exércitos vai descer no monte e vai engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes na Escritura nós vamos ver o Senhor dos Exércitos enviando o Senhor dos Exércitos e o Senhor dos Exércitos sendo enviado pelo Senhor dos Exércitos para cumprir a obra do Senhor dos Exércitos. Então você vê, é o pai que está enviando o filho. Mas os dois são chamados de Senhor dos Exércitos, né? Então, isso é tremendo, irmãos. Então, se você não compreende isso, você não vai poder compreender nem a nova aliança. Se você não entende a divindade do filho, irmãos, então, infelizmente, você vai cair, você vai ficar na primeira aliança. Porque se não fosse pela morte e ressurreição do filho, não haveria nova aliança. Sim. Mas quem fez a aliança foi Deus. Então, é só Deus que tem o poder de anular essa aliança. Então, Cristo é Deus. Por isso, ele anulou a primeira aliança e estabeleceu a segunda. A gente vai poder falar um pouco sobre isso aqui. Vou só responder aqui, ó, dicas do Cavati, né? O judaísmo messiânico não nega a divindade de Cristo. Isso é mais ou menos verdade. Porque talvez a parte que ele conhece não nega. Mas eu conheço muitos judeus messiânicos que negam a divindade de Cristo categoricamente, outros disfarçadamente. Esse é o grande problema. Qual é o problema do disfarçadamente? No princípio você chega, aí fala, você crê que Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Só que no coração de quem está falando é um Deus com D minúsculo. Por que eu falo no coração? Porque depois ele vai se revelar. Pedro fala sobre heresias encobertas. Você só descobre isso aí depois que você já está lá dentro. E aí, primeiro, não, Jesus é Deus sim. Pode ser adorado? Pode sim. E depois começa a falar, quando os ensinos vão aumentando, aí chega um ponto que eles vão falar assim, ó, agora que você descobriu que Jesus é só um representante do Pai, ele é só um representante, um embaixador, que ele poderia ser adorado enquanto você estava na sua ignorância, agora você não pode adorar mais. Sim, isso eu cansei de ver isso, tá? Então, quer dizer, a princípio, muitas vezes, não são todos, existem judeus messiânicos que creem na divindade de Cristo plena. Agora, existe uma grande parte que uma parte disfarça, uma parte disfarça, a outra parte nega categoricamente, assim, divindade de Cristo. Vai tratá-lo apenas como como se fosse, assim, é o arianismo, né, Israel? É o arianismo clássico. É aquele que Deus, apenas o Pai é Deus e Jesus não é Deus. Amém. Isso eu cansei de ver. Então, eu posso dizer isso com certeza, porque eu fui judeu messiânico, né? Então, quando eu fui judeu messiânico, eu tive alguns anos nisso, eu conheci várias vertentes, né? Então, você tem as mais extremas até as mais... É por isso que eu estou falando, existem muitas vertentes. Então, por exemplo, você tem a vertente mais judaico-nazarena, que é aquela vertente que crê na divindade de Cristo, mas eles não creem na Trindade, mas eles creem no sentido mais de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só,
que vai se manifestar em manifestações diferentes, né? No Pai, do Filho e do Espírito. Seria o que a gente chama de trindade econômica, né? É um tipo de unicismo, entendeu? Sim. E agora você tem mais aquela linha mais judaico-messiânico, mais tradicional, que crê que, por exemplo, o Pai é Deus e o Filho é apenas um representante, né? Que está aqui, mas ele não é necessariamente Deus. Mas eles não falam isso abertamente. Mas quando você está lá no meio deles, aí eles alfinetam, Sim. né? Vai expor, né? Que assim eles conseguem ganhar os cristãos, quando eles não falam isso abertamente, e aos poucos eles vão convencendo, né? Olha o comentário do Jota aí, ó. Aqui embaixo. Ô, irmão Jota. Canal Pela Graça. Amém. Foi o filho que casou com Israel no Sinai, perfeito. Foi o filho que abriu o mar para Israel passar, foi o filho que apareceu na sarça para Moisés. Né? Então, você vê assim, né, irmão, que a gente vai falar isso aqui daqui a um pouquinho. Você vê que diz assim, quem creu na nossa pregação, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, perante ele, como raiz de uma terra seca. Então você vê, quando ele diz assim, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo. Aí você tem que pensar, quem foi subindo como renovo? O braço do Senhor, que o texto está falando. E aí você vai voltar para Isaías 51, para Isaías 52, você vai ver que vai dizer que Deus, ele vai desnudar o seu santo braço à vista das nações, para que as nações vissem a salvação. E um pouquinho mais para trás, acho que em 51, vai dizer que o braço do Senhor foi aquele que abriu o mar para que os remidos passassem. Né? Então ele vai abrir o mar, secar o mar para que passasse os remidos lá. Só que eu pergunto para você, irmão, você tem um braço, né? O braço, ele é diferente do resto do seu corpo? Não é. Então, você está vendo que o pai e o filho são uma unidade, assim como o meu braço faz parte do meu corpo, o pai e o filho são uma unidade, vamos dizer assim. Ainda que são duas pessoas que você está vendo aí, mas é uma unidade. Né? Então, o braço não é menos Deus do que o pai, do que o corpo. Isso é tremendo, né? Então você pode entender assim. É interessante porque, tendo essas coisas em mente, a gente consegue perceber tantas vezes a manifestação de Cristo no Antigo Testamento em que ficou assim, oculto, né? Porque algumas pessoas falam assim, por que não é tão claro assim, não é tão clara a revelação de Cristo no Antigo Testamento? Primeiramente é porque toda revelação ela é progressiva, ela começa lá no início, ela vai desenrolando até que chega a manifestação clara de Cristo no Novo Testamento, né? E aí você, evidentemente, ainda tem muito mais coisa para a gente descobrir na eternidade. Mas isso foi desencadeando, mas ainda assim Deus não deixou oculta a ideia do Filho. Não deixou. Isso não fica oculto. Claro, você não tem tão claramente, pelo menos de uma forma explícita, assim, no Antigo Testamento, mas se você buscar ali com calma, se você estudar, você percebe algumas coisas, né? Agora, se você buscar a fundo, irmão, você consegue entender muitas coisas, né? Você consegue perceber muitas coisas que lá no Novo Testamento vai se tornar mais claro. Mas perceba uma coisa, toda vez que nós vemos um texto que vai confessar a divindade de Cristo no Novo Testamento, ainda que alguns negam, os apóstolos, eles estavam com a mente no Antigo Testamento. Porque a escritura que existia era o Antigo Testamento. Então, as cartas, elas foram se formando. Mas, ou seja, o pensamento que está nas cartas, eles saíram dos apóstolos que eles já entendiam. Eles foram inspirados pelo Espírito, mas ainda assim, eles tinham noção do que eles estavam falando. Né? Então, quando você vê, por exemplo, faça um teste, irmão, depois vocês façam aí. Toda vez que vocês forem ver casamento do Senhor com Jerusalém, que vai aparecer, por exemplo, lá em Apocalipse, da Nova Jerusalém, você vai ver que no Antigo Testamento está falando de Deus. Né? E você não vai ver em lugar nenhum na Escritura um casamento entre o Messias e Jerusalém. Mas quando você vai para Apocalipse, você vai ver o casamento de Cristo da Nova Jerusalém. Não é que mesmo quando aponta o casamento de Deus com a Nova Jerusalém. Exatamente, nos profetas, né? Exatamente. Alguns, não compreendendo isso, Israel, fazem uma confusão. Fala o seguinte: o pai casou com Israel, o filho casou com a igreja. Exatamente. E a pergunta é, aquele judeu, aquele israelita, por exemplo, Paulo, Pedro e tal, ele faz parte de que isso aí, afinal de contas? Né? Então, assim, né? Então, houve um casamento, houve um rompimento, houve uma restauração, e é tudo com o mesmo marido.
Amém, perfeito. Então, eu quero mostrar um texto para os irmãos aqui. Vamos lá. Você consegue botar a tela aí para nós? Aí, ó, vai lá. Êxodo 34. Esse texto, para mim, é tremendo, tá? Não sei se vai dar tempo da gente falar do anjo do Senhor, falar uma série de coisas aqui, mas a gente vai ver um textos importantes, tá? Então, em Êxodo 34, vai dizer assim para nós. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, né? Que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Então você vê, quem está falando aqui é o Senhor, né? Vamos marcar aqui, disse o Senhor a Moisés, é ele que está falando, tá? E ele vai falar, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda as ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara. Olha o Senhor aparecendo aqui, Yud-Heh-Vav-Heh, Jeová, Yahweh, como você preferir. Verso 5 é maravilhoso, né? E lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Aí o que vai dizer aqui? Tendo descido o Senhor dali na nuvem. Quem desceu, irmão? O Jeová. Senhor, Jeová, Yahweh, como você preferir. Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Olha só. Percebe Jeová desce e proclama o nome de Jeová. Amém. E você percebe que diz assim, que o Senhor desceu na nuvem e esteve junto dele. De quem? De Moisés. Então, vou marcar aqui de outra cor, tá? Vamos marcar aqui de azul. Ó, então, tendo o Senhor descido, o Senhor desceu. Esteve ali junto dele, de Moisés. E ele, o Senhor, este daqui, proclamou o nome do Senhor. E olha o que o Senhor vai dizer quando ele vai descer da nuvem. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia em 1000 gerações. Ele falou assim, tu que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você vê que ele está falando com Deus aqui na 3ª pessoa, né? Então, ele não está falando, eu que sou Deus, etc., que perdoa a iniquidade, não, ele falou, né, tu, Senhor, que perdoas a iniquidade, que é Deus longânimo, etc., etc. Então, você vê que aqui está descendo o Senhor, e ele está se manifestando de uma forma visível. Ainda que não se manifeste o rosto dele, você vai ver que a imagem dele vai ser vista. Sim. Só que Paulo fala assim, Paulo não... Inclusive, muitas vezes no Antigo Testamento isso acontece, né? Sim, perfeito. Então você vê que aqui está se manifestando uma imagem do Senhor diante de Moisés, e essa imagem que está se manifestando diante de Moisés está proclamando o nome do Senhor e proclamando as grandezas de Deus, que isso seria proclamar o nome dele aqui no contexto. Né? E aí o que acontece? Você vê que essa imagem está se manifestando aqui. Tanto que vai dizer num outro contexto que diz que eles viram a Deus. Lembra disso? Sim. Diz que eles viram a Deus sobre como se fosse uma estrada. Os anciãos com Moisés, né? 70 homens. Olha o verso 10, Israel. Vamos lá. Esse Jeová que está proclamando o nome de Jeová, falando acerca do Jeová, então diz, eis que faço uma aliança. Diante de ti e de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Glória a Deus. Então você vê que esse Senhor aqui, ele está fazendo maravilhas para que se veja manifestando a obra do Senhor. Perfeito. Então, é a mesma coisa que acontece no Novo Testamento. Cristo fazendo sinais e maravilhas para que as pessoas vejam que é a obra do Senhor. Ele fala assim, se não crede em mim, crede pelo menos nas obras. Lembra disso? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E aí eu pergunto para você, irmão, vamos para Êxodo 19, olha o que vai acontecer aqui. É interessante, né? Não, peraí, vai no verso 22. No verso 22, vamos lá. 23, aliás. 23? Vamos lá. Diz assim, 3 vezes ao ano, todo o homem entre ti aparecerá perante ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Amém. Você lembra quais eram as 3 vezes? Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Certo. A Páscoa fala de Cristo, na ação dele na cruz. Perfeito. Pentecostes fala do Espírito Santo, a descida lá em Atos 2. E Tabernáculo fala do Pai.
Glória a Deus. E você vê que o seguinte, também, isso aí fala da restauração das duas casas de Israel, né? Uma palhinha. E o tabernáculo de Davi que estava caído. Tem a ver com isso. Você vai ver que é o seguinte, irmão. Imagina no contexto lá, quando houve a divisão do reino entre casa de Judá e casa de Israel. Então, existiam muitas pessoas na casa de Israel e na casa de Judá que elas criam no Senhor. Só que quando chegava no contexto das primícias, da Páscoa, do Pentecostes e das cabanas, você percebe que todas elas eram obrigadas a ir em Jerusalém. Então você vê que Deus estava mostrando uma união de Israel e Judá naquele contexto, porque eles estavam debaixo do mandamento. Então você vê que era essa união, ela acontecia na Páscoa, que mostra a morte de Cristo, era uma união no Pentecostes, que é o derramamento do Espírito, e uma união no tabernáculo, que está apontando para a ressurreição, milênio e tudo mais. Deus já estava testificando ali, e tudo isso por meio de Cristo, né? Você ia falar mais um verso desse aqui, ou posso passar para o Êxodo 19? Não, pode passar. Vamos lá para Êxodo 19. Uma coisa que precisamos deixar claro, Israel, rapidinho. Claro, pode falar, irmão. As pessoas confundem o período do ministério terreno de Cristo e até mesmo a sua função para tentar falar que Jesus jejuou, Jesus teve sede, ele não pode ser Deus por causa disso, mas isso é uma falta de compreensão de todo o processo do verbo. Então, é por causa disso que as pessoas entram em conflito e tentam rebaixar Jesus, porque, embora eles veem divindade em Cristo, eles acham assim, ele perdeu essa divindade quando o verbo se fez carne. Isso não aconteceu, tá? Sim. Não tem nada a ver com isso. Vou dar um exemplo para os irmãos depois. Pode ler o Êxodo 19 aí, vamos embora. Tá. Deixa eu completar essa sua frase, então. O que acontece? Lá diz que ele se esvaziou, né? Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Que ele existindo em forma de Deus, ele se esvaziou e se fez homem. Então, todo aquele poder que ele tinha, ele se esvaziou temporariamente, mas ele poderia ter recuperado isso, só que ele não fez, ele não tomou isso por usurpação e se fez como servo, se fez como homem, né? Para que ele pudesse morrer como homem. Então, quando ele estava como homem, obviamente, ele tinha que fazer coisas de homem, ele tinha que sentir sono, sentir sede, né? E fazia coisas que nós fazemos. A diferença é que ele não pecou. Na verdade, a encarnação, ela teve um propósito, ela tem um propósito importante da redenção, né? Assim como a ascensão, a ressurreição também, porque Paulo fala que se Cristo não ressuscitasse, nossa fé é em vão, né? A gente estava tudo perdido, na verdade. Mas pode continuar aí. Êxodo 19. Irmão, depois você bota aqui um comentário, Surita Ogani, que ela fala que trindade no contexto judaico está errado. Eu quero fazer um comentário depois, tá? Que não é bem assim. Então, vamos lá. Êxodo 19 vai dizer aqui. Não achei o comentário. Tá, depois eu comento, então. Achei, aqui, ó. Isso, bota aí, depois eu vou comentar. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus do monte do Senhor, o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que vos fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdote. Nação santa, são essas palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí ele vai dizer assim, Moisés ao povo, né? Diz assim: e veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então o povo respondeu ao homem: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Né? E aí olha o que vai dizer, vamos pular um pouquinho aqui, que vai dizer assim, olha só, quando vai ser firmada a aliança com o povo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, primeiro e segundo dia, e lavem eles suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Olha só, tremendo, né? Então você vê que aqui é o terceiro dia, o Senhor ia fazer uma aliança com o povo. E aí você vai ver que lá em Êxodo 20, o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela aliança que vai ser os 10 mandamentos. Sim. Que a gente já sabe qual são, né? Então, por que ele está usando o terceiro dia aqui para fazer uma aliança, irmão? Quem que fez uma aliança com nós ao terceiro dia? Não foi Cristo? Assim como Deus, ele deu
ao terceiro dia aqui, uma aliança para o povo, Cristo também firmou uma aliança conosco ao terceiro dia quando ressuscitou. A diferença é que a lei foi escrita nas tábuas do nosso coração, e nós recebemos o Espírito, né? Ó, tá passando o tio do ovo aqui, tá? Se vocês escutarem um barulho aí. Então, olha só, a nova aliança, ela foi feita ao terceiro dia, e a primeira aliança, ela também foi feita ao terceiro dia. Também foi dada ao terceiro dia. E se você fizer uma soma lá, desde a saída do Êxodo, irmão, você vai ver que se você fizer a soma certinha aqui, ela vai cair exatamente no dia 50 também, que é o dia do Pentecostes. Né? Aqui foi dado a lei nas tábuas de pedra, lá no Pentecostes foi derramado o Espírito e a lei foi escrita no nosso coração. Mas na essência é a mesma coisa, né? Em figuras e realidades. Então, Cristo aqui estava fazendo uma aliança com o povo ao terceiro dia, como nós vamos ver. Irmão, você ia falar alguma coisa? Daí depois eu vou para Ezequiel 16. Você ia dizer Não, pode ir primeiro. Depois nós vamos trabalhar outros pontos. Então, olha só, irmãos. Preste atenção nisso aqui, ó. O irmão está dizendo aqui, Mateus Prado, dizendo que a sabedoria, ela foi criada, né? Isso, verdade. Eu pensei que o irmão ia falar que a sabedoria foi criada. Não foi criada. Porque se a sabedoria foi criada... Ele comentou certo. Isso, porque então, alguns pegam esse texto aqui para poder falar que esse texto é muito óbvio que está falando de Cristo, né? Que ele é a sabedoria de Provérbios 8. Alguns vão lá e falam que Jesus teria sido criado. Mas, e aí, o que você ia falar? Pode explicar, porque vai ajudar as pessoas. Ó, é claro que a gente não está fazendo um vídeo sobre essa parte, não sei se vai dar tempo. Irmão, se a sabedoria foi criada, então Deus não tinha sabedoria antes, irmão. Já pensou? Se Cristo foi criado, então Deus era mudo. Certo. Ou seja, existem coisas que não foram criadas pela palavra de Deus. Não, ele era ignorante, né? Não sabia nada, porque ele não tinha sabedoria. Deus não tinha sabedoria, mas o texto está falando aí é que a sabedoria e a palavra foram geradas no sentido de sair do Pai, mas estava no Pai, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso no canal, né? Mas só que, ou seja, Deus é sábio, Deus sempre teve sabedoria. A sabedoria não pode ser criada de Deus. Deixa eu colocar esse aqui do Rogério Freitas, porque como eu falei que a revelação é progressiva, muitas vezes Deus vai se revelando e vai ampliando a revelação de si, e também nas profecias acontece. Muitas vezes as pessoas se apegam aqui na unidade de Deus, e está certo, em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok? Deuteronômio 6,4. Uma coisa que as pessoas não observam muitas vezes, vou pegar aqui o texto de Deuteronômio. Vamos lá. É o chamar Israel, né? Chamar Israel. Chamar Israel, Adonai Elohim. Isso, você está aqui. Elohim. Elohim a gente sabe que é plural, né? Errad é uma palavra que vai ser usada para falar de uma unidade composta. Todo mundo sabe disso. É verdade. Né? É o único Senhor. Essa palavra único aqui é mais ou menos assim, no português é difícil explicar isso. Essa palavra, irmão, Errad, olha só, diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. O único Jeová. Você vê que aí tem referência a Deus 3 vezes, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. 3 vezes, né? E você vai ver que essa palavra único, que é a palavra Errad, essa palavra, ela não é uma unidade absoluta, mas ela é uma unidade composta, porque essa palavra, ela vai ser utilizada no hebraico quando diz que Adão e Eva fizeram-se uma só carne. Uma só carne. Aí Adão e Eva são 2 seres, mas é utilizada a palavra Errad. Quando você vê a palavra cacho de uvas, a palavra também aponta para Errad, né? Só que Errad ali, você vê que é um conjunto de coisas, né? É uma unidade que forma um todo, mas é composta por várias coisas. Um cacho de uva é composto de várias uvas. Adão e Eva fazem um corpo só, mas são 2 pessoas. E quando Cristo fala, eu e o Pai somos um, fala de Errad. Se você for passar por aí. Só que o Pai e o Filho... Ele não está dizendo assim, eu sou o Pai. Ele não está falando isso. O Filho não é o Pai. Seria muito estranho. Então não existe, senão não existe Pai, né? Nem Filho. Aí está Cristo lá orando para si mesmo, lá, né? É estranho isso. Mas tudo bem. Você ia falar mais alguma coisa, irmão, nesse sentido? Não, pode passar aí, vai lá. Vamos para Ezequiel, então. Depois eu quero falar da irmã. Eu vou falar aqui agora, então, senão depois eu esqueço. Essa irmã Surita Ogani, acho que ela falou assim, né?
que a Trindade ela é estranha ao judaísmo. O termo Trindade pode não ser conhecido ao judaísmo, de fato, o judaísmo antigo, mas a unidade de Deus e a manifestação tripla de Deus, isso é conhecido sim pelo judaísmo, tá? Quando você pega os Targums, irmão, é pena que eu não tenho como pegar aqui, tá no tablet, tá? Você vai pesquisar os Targums, você vai ver que os judeus sempre entenderam a manifestação de Deus como uma manifestação tripla. E você vai ver que a manifestação de Deus, os próprios judeus que saíram do contexto da diáspora, vamos dizer assim, quando eles começaram a traduzir a Bíblia do hebraico para o aramaico, porque muitos judeus eles não conheciam o hebraico, então quando eles saíram da diáspora, eles precisavam de traduções que estivessem de acordo com a língua que eles entendiam, e essa língua era o aramaico. Então foram começados a fazer os Targums. Quando você pegar os Targums aramaicos, tem vários sites que você vai poder ver isso, eu tenho cópias em português dos Targums, você vai ver que toda vez que eles iam traduzir o nome Senhor, Yahweh, né, você vai ver que todas as vezes eles colocavam o nome Senhor traduzido por 3 vezes o Yod. Yod, Yod, Yod. Isso significa o quê? A manifestação tripla de Deus, que seria Yud He Vav He, Yud He Vav He, Yud He Vav He 3 vezes, nos Targums, muito antes do Novo Testamento. Além disso, se você pegar a própria Cabala, né, no livro Zohar dos judeus, você vai ver que frequentemente eles estão falando dessa manifestação tripla de Deus. É claro que tem um contexto da seguinte forma, você tem o quê? Eles chamam de Yahweh Katan e Yahweh Gadol, né? Que seriam manifestações de Deus. Existe um outro detalhe que eles falam assim, que é como se fosse o pai seria a manifestação masculina, o espírito uma manifestação feminina, e a união disso faz uma manifestação menor, que seria um filho, que vai ser o Messias. Isso está na Cabala. Se você pegar os outros... Se fosse uma maneira de Deus conseguir, para não agredir a humanidade, colocar o filho no corpo, ele tinha que esvaziá-lo, né? Para que as pessoas tivessem capacidade de tocar. É o que João vai falar aqui, depois eu vou colocar esse texto aqui para nós. E João vai falar. Pode falar. Para finalizar, se você pegar, irmão, o próprio Talmud, no passado, você vai ver que as interpretações dos rabinos, eles entendiam que o Messias ele teria que ser divino. Eles entendiam que Isaías 53 falava do Messias, você vai ver várias interpretações mostrando que Deus haveria de sofrer pelos homens. A interpretação, por exemplo, de Zacarias 12, se entendia que se falava do Senhor, e aí você vai ver que no próprio Talmud, se eu não me engano, os próprios rabinos contendendo com eles mesmos pela mudança da interpretação que houve nos textos de Zacarias e Isaías, porque eles entendiam, sim, que o Messias havia de ser divino, tá? Então, o conceito da trindade, do termo trindade no judaísmo pode ser estranho. O conceito não, o termo, mas o conceito da manifestação tripla de Deus dentro do judaísmo antigo, isso não é verdade. Então, se fizer uma pesquisa, você vai ver isso, tá? A gente ia para Ezequiel, né? Mas deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque ela deu uma ênfase assim, trindade no contexto judaico está errado, mas quem diz que os judeus compreenderam a verdade quando a verdade veio? Sim. Tanto é que a Bíblia fala que eles rejeitaram a Cristo. Se eles realmente fossem aqueles donos da verdade absoluta, eles tinham que receber a Cristo. Jesus fala, eu não vou condenar vocês não, quem vai condenar vocês é Moisés, porque vocês creem nas escrituras que elas vão te trazer vida eterna, mas a escritura testifica de mim e vocês não estão compreendendo a vinda de Cristo. Então, o fato de o contexto judaico não compreender as coisas não quer dizer que nós que estamos errados, é muito pelo contrário, tá? A revelação veio, foi explicada, né, foi dada, e não é simplesmente, contexto judaico, as pessoas têm muita mania de fazer isso, né? Mas os judeus não pensam assim. A maioria, um monte de coisas, Jesus vai falar sobre, Paulo também fala sobre isso, sobre as tradições que, inclusive, anulavam a própria lei de Deus. Agora eu vou seguir a tradição, porque a tradição está anulando a lei de Deus. Como é que fica isso aí? Né? E esse judaísmo que está aí agora é um judaísmo babilônico. Totalmente. É um judaísmo pagão, né? Você vê que o judaísmo que está aí agora, eles quebram totalmente a lei de Deus, né? Você vê que, por exemplo, na Páscoa, você tem um mandamento certinho lá na Páscoa de como fazer a Páscoa. Na lei dizia que era proibido celebrar a Páscoa fora de Israel, fora de Jerusalém. E que quando fosse celebrar a Páscoa, você precisava pegar um cordeiro inteiro, e aquele cordeiro não podia ser o quê? Partido, não podia ser quebrado os ossos dele. E hoje não, eles vão lá no açougue, compram um pernil, nem sabe se é cordeiro de 1 ano, com defeito, e simplesmente fazem. Ou seja, tudo errado da lei, porque por causa das tradições. Você vê, por exemplo, esse Rosh Hashanah que tem aí,
né? Segundo a Bíblia, o primeiro mês do ano é equivalente a abril, que é justamente quando cai a Páscoa. E eles querem celebrar justamente o Rosh Hashanah no mês 7º, sendo que a Bíblia diz que o ano novo é no primeiro mês. Então, você vê, tem muitas tradições, irmão, infelizmente, que naquele contexto lá de Cristo também, invalidaram a palavra de Deus, por isso que eles não chegaram a Cristo. E as pessoas estão se levando por essas tradições hoje, né? Eu queria mostrar esse texto aí, irmão. Pode ir lá, irmão. Vou estar dando para ver. Isso. Tá. Pode falar, irmão. 1 João 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio. Olha a revelação que João teve. É o mesmo João do Evangelho de João. Uhum. Ele fala sobre o verbo. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos. E dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha aí. Ele está falando do verbo que estava com Deus e foi manifesto, porque se fez carne. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É interessante deixar clara essa ideia de que Jesus Cristo é o Filho, porque muita gente tem aquela sensação de que o Filho é o Pai, né? Sim. Então o Pai saiu do Pai... Estranho, né? O Pai saiu do Pai e aí o Pai orou para o Pai, então é uma coisa muito estranha. Eu não consigo crer dessa forma. Apesar que quando eu tive no judaísmo messiânico, eu tendi mais para essa visão mais unicista, né? Não unitarista, unicista. Né? Eu quero mostrar um texto para vocês, Ezequiel 16, que fala dessa... que a gente estava vendo lá no Monte Sinai, né? Sobre essa questão do casamento e tudo mais. Então, vamos pegar aqui, deixa eu só ver o texto certo aqui, que eu acho que está no verso 13 e 14, né? Ele vai tratar de Jerusalém, aqui do povo como um todo. Você lembra o verso que está, irmão? Qual é Ezequiel o verso? 16? Ezequiel 16, está um pouquinho aqui. Ó, tá a partir do verso 7... 8. É o verso 8? Tá, beleza. Então vamos ler desde o verso... 7. Vamos ver desde o verso 6 ali, então, tá? Diz assim... Olha só, irmão, depois vocês lêem em casa, tá? Ezequiel 16, vocês pegam, vocês vão ver que tá falando do contexto do povo sair do Egito. E diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, e formaram-te os teus seios, e te cresceram os cabelos, no entanto estava nua e descoberta. Olha só, pecado, né? Está falando aqui que ela estava num tipo de pecado, de transgressão, porque ela estava nua, como foi com Adão e Eva quando pecaram. Aí vai dizer assim, passando eu por junto de ti, e eis que era teu tempo, tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto. Percebe que ele cobriu a nudez dela aqui? Estendi sobre ti as abas do meu manto. E cobri a tua nudez. Aqui, ó, tinha esquecido que estava escrito aqui. Né? Então você vê que Deus passou por ela e cobriu a nudez dela. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Onde é que foi a aliança que ele fez com o povo, irmão? Foi no Sinai. Lá no Sinai. Que dia? Ao terceiro dia. Né? Passando eu por junto de ti, vi-te, eis que era teu tempo, tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento entre aliança comigo. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então veja aqui, Deus diz que quando ele fez essa aliança com o povo, no contexto aqui está apontando para Jerusalém também, você vai ver, irmão, que aqui diz que ela passou a ser do Senhor. Sim. Percebe? Então, quando uma mulher passa a ser de alguém, no contexto assim, bem bruto que a gente vê na palavra, significa o quê? Um casamento. Um homem que toma uma esposa, ela passa a ser do marido, num contexto bem literal. Ou seja, ela passa a ser um com o marido. Então, aí ele vai associar o termo aliança. Por quê? Porque é o termo que vai ser utilizado lá no Sinai para mostrar a aliança que houve ao terceiro dia. Então, lá no Sinai, irmãos, vai ser dado mandamentos para o povo. E esse mandamento vai ser a lei de Deus.
Claro que existem leis que vão ser chamadas, que a gente chama, não está na Bíblia, mas a gente chama de lei cerimonial, que elas vão estar associadas à primeira aliança, e tem os 10 mandamentos. E o povo constantemente vai quebrar estes mandamentos. Constantemente o povo vai adulterar com outros deuses. Constantemente o povo vai estar em adultério. E vai chegar um momento que Deus vai dar o quê? Uma carta de divórcio para o povo. Lembra disso, irmão? Sim. Olha só, vamos botar a carta de divórcio aqui, então. Carta de divórcio. Isso está em Isaías, Jeremias 3. Isaías 24, verso 5 mostra isso. Tá, Isaías 50 também mostra, né? Isaías 24? 24, sim. Isaías 24, 5? Isso. Tá. Diz assim, ó. Não, Isaías 24, 5, diz aqui da aliança eterna que os moradores quebraram, é isso? Isso. Tá. Ó, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride a lei e viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Perfeito. Mas daí, agora você vai para a carta de divórcio de Jeremias 3 também. Tá. Sim, né? Tem Isaías 50 e Jeremias 3, vou ler os dois, tá? Então diz assim, ó. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Em Isaías 3 e Jeremias 3, 8 diz assim. Não, volta lá. Isaías 50? Isso. O Senhor. Sim. Aí, quem é esse Senhor? É o Elohim, Jeová. É Yahweh. Está bem identificado lá. Quem é? Isso. Quem faz o casamento com o povo? Exatamente. E o de Revavirê se casou aqui, deu carta de divórcio. Sim. Tá? E aí vai dizer aqui em Jeremias 3, verso 8. Ó. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Né? E vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma foi e se deu à prostituição. Então você vê que Deus, ele deu carta de divórcio para Israel aqui, né? Deus, ele deu carta de divórcio para Israel, e a gente vê que isso está em Isaías 50, Jeremias 3 e uma série de outros textos. Então, por isso que quando Cristo diz assim, que sobre a questão da carta do divórcio, ele diz assim que por causa do adultério, por causa da dureza de coração, Moisés deu carta de divórcio para vós, Moisés mandou carta de divórcio, ele já estava mostrando a dureza do coração que o povo teria lá no futuro e por isso receberia a carta de divórcio. E é por isso que ele fala, né, que se um homem casar com outra mulher, der carta de divórcio para sua primeira mulher e casar com outra, a não ser por adultério, ele também comete adultério. Então Deus já estava vendo aqui essa mulher, que é Israel, cometendo adultério e o próprio Deus dando carta de divórcio. Só que assim, irmãos, o que acontece? Deus deu carta de divórcio e a gente vai ver que depois disso o próprio Deus não poderia casar com essa mulher. O próprio Deus... A própria lei proibia isso de acontecer. A lei proibia de Deus de casar com a mesma mulher, vocês vão entender isso, tá? Então, olha só, a gente está vendo aqui que Deus deu carta de divórcio, para Israel, né? Mas olha o que vai falar lá em Deuteronômio 24, né? 24, olha que tremendo. Né? Diz assim, olha lá, vamos lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos por ter achado coisa decente, eu entendo que isso aqui está falando do adultério, tá? Claro. Eu entendo isso. E isso não tem nada a ver, eles já estão casados, isso aí não tem nada a ver com o noivado. Sim, eu já vi muita gente falar, isso é um contrato de casamento. Não é, tanto é que você vai ver que ele vai despedir ela de casa. Estava morando com ele já. Verdade. Ó, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este segundo marido, no caso que vai aparecer aqui, se aborrecer e também lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, aquele que primeiro casou com ela, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher novamente, no caso, né? Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja... Esse versinho aí embaixo que você circulou de rosinha, de vermelho, é por causa do milênio, não foi? Aham.
Tá fora do assunto, mas vai lá. É um outro estudo que eu fiz aqui, só que eu esqueci de apagar. Então, você vê aqui, irmãos, que quando um homem ele dava carta de divórcio para uma mulher, e essa mulher for e casar com outro marido, ainda que esse segundo marido venha a falecer, ou que esse segundo marido ele venha dar carta de divórcio para essa mulher, aquele primeiro marido que estava casado com ela, que mandou ela embora na primeira vez, não pode tornar a casar com ela, porque ela já se contaminou com o segundo marido. Isso seria abominação diante de Deus. Olha só o que o texto está dizendo aqui. Pois é abominação perante o Senhor. Então, aí o povo conhecia a lei e falava, então como que Deus vai tomar Israel de novo? Porque se a própria lei de Deus diz que o marido se despediu a mulher e ela casou com outro homem, se ele quiser tomar ela de volta, ele não pode, porque mesmo que o primeiro venha morrer, ele não pode tomar ela de volta. Aí o povo estava fazendo meio que uma pegadinha, né? Como é que Deus vai contra a própria lei? Ele não vai. Então, vai lá e explica aí o que aconteceu. Irmão, eu só quero responder aqui uma pergunta da irmã Ecrília Rita Leis. Ela diz assim, Paz, queria saber por que sua mulher tinha que ser apedrejada se houve adultério. Não é assim que está na lei, irmão. A lei dizia que quando uma mulher fosse pega em adultério... Levítico 20, verso 10, vai lá. Eu vou falar aqui de cabeça, porque senão eu vou perder o texto. Aí dizia que tanto o homem quanto a mulher seriam mortos, tá? Então não é bem assim. Então, por isso que Cristo lá, a gente vai ver que quando aquela mulher ela pega em flagrante, aí ele vai dizer assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Por quê? Porque os fariseus, eles estavam escondendo o outro que está aí pegando em adultério. Provavelmente ele era um fariseu. Porque se ele fosse junto com a mulher, ele seria apedrejado também. Tanto é que Jesus nem aplicou essa, ela foi salva pela lei, né? Tá aí o texto, ó. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, esse assunto de que só a mulher seria apedrejada, não é bem na lei. A mesma coisa, alguém usou um texto, teve um pastor aí que usou um texto totalmente fora do contexto, para tentar dar uma lacrada, só pode, né? Atualizar isso. Se uma moça for estuprada, chegar no escritório dele lá para conversar, segundo a palavra de Deus, ele ia ter que falar para ele casar com a moça. Não tem nada a ver. O que o texto bíblico fala sobre estupro não tem nada a ver com isso. O que ele pegou, o que ele quis dizer é o contrário. O que está escrito é o seguinte: se o rapaz tirar a virgindade da moça, que case com ela. Então, ou seja, assuma a moça, não vai tirar a virgindade dela e depois abandonar ela. Deus não quer que as pessoas se tornem copo descartável na mão dos outros. É isso que Deus está falando. Sejam sérios nos seus relacionamentos. Aí ele distorceu, querendo colocar Deus como impuro, a lei de Deus como uma lei totalmente injusta, onde o cara estuprou a moça, ele ainda tem que casar, a moça tem que casar com o estuprador. Isso é um absurdo ter acontecido esse tipo de comentário da parte, né, da pessoa que se diz líder, né? Mas quer aparecer, né, irmão? Então vamos voltar aqui para o estudo. Então, olha só, a gente viu lá na lei que era proibido que o homem voltasse a casar com a mesma mulher se ela casou com outros maridos, tá? Então, olha o que Deus vai dizer para aquela que recebeu carta de divórcio, tá? Diz assim, se um homem repudiar a sua mulher, falando daquela que foi repudiada, que era Israel, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela, não se poluirá com isto de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, né? No caso pode ser traduzido por marido aqui, mas ainda assim tornará para mim, diz o Senhor. Tá vendo que Deus está prometendo tomar essa mulher para si novamente, mesmo ela tendo adulterado com muitos maridos, muitos amantes? Isso vai aparecer para nós em Oséias 2. Olha lá. Oséias 2 vai dizer assim, olha lá. Aqui, ó. Chamai a vossa mãe, vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei a vossa mãe, né, que está falando de Israel. Repreendei-a, porque ela não é mais minha mulher e eu não sou mais seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios dentre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e torne semelhante a um deserto, né, e faça como a terra seca e a mate-a de sede. E vai dizer mais assim, olha aqui, vou pular um pouquinho. Pois a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, pode ser traduzido como maridos também, tá? Que me dão o meu pão, a minha água e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Só que aqui você vai ver que Deus está dizendo, ela não é mais minha mulher, eu não sou mais seu marido, ela ouve-se com muitos amantes, ela se portou como prostituta, etc, etc.
Só que Deus ainda ama essa mulher. Deus deu carta de divórcio para essa mulher, e ela foi e teve caso com muitos maridos, e ela tendo caso com muitos maridos, agora, pela lei, ela estava proibida de voltar para o primeiro marido. Só que Quer dizer, estava proibido de fazer aliança com Deus de novo. Exatamente. Só que a gente vai ver que Deus aqui começa a cantar ela novamente. Sabe quando um homem quer conhecer uma mulher? Então ele começa a cantar ela, falar com ela, falar o coração dela. Olha o que vai dizer aqui. Portanto, eis que secarei o seu caminho com espinhos, e levantarei o muro contra ela, para que ela não ache suas veredas. E ela irá em seguimento dos seus amantes ou maridos, porém não os alcançará. Busca-los-á, sem contudo os achar. Então direi, irei e tornarei para o meu primeiro marido. Olha só, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aí vou pular. Ela saiu para suas aventuras, sofreu, falou assim: poxa vida, eu estava bem e não sabia. Agora eu vou voltar para o meu primeiro marido, que eu estava bem, né? E aí Deus vai dar uma promessa para ela assim: vamos pular um pouco, senão a gente vai perder muito tempo, né? Olha só o que ele vai fazer de novo com essa mulher. Portanto, eis que eu a trarei e a levarei para o deserto, e lhe fararei o coração, né? Vai vou cantar. Atrair ela, vou levar para o deserto e vou falar o coração dela. Vai falar coisas bonitas no coração dela. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança, e será obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como os de dia que subiu do Egito. O que Deus fez com o povo quando ele saiu do Egito, irmão? Uma aliança. Casou. Ao terceiro dia. Aí diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e já não me chamará mais de meu Baal. Da sua boca tirarei o nome dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei favor dela, aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. E olha a promessa que ele dá aqui: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Né? Então você vê aqui que Deus, mesmo essa mulher tendo feito tudo isso, está prometendo casar com ela novamente. Porém, ainda tinha uma dificuldade na lei. Ainda tinha esse problema. Então, olha o que vai acontecer. Agora nós vamos para Isaías 54. Vamos lá. Isaías 54, onde nós estávamos lendo, que a gente falou do marido, né? Olha que interessante. Volta aí, no verso 1, Paulo cita isso em Gálatas 4, quando ele fala de Sara e Agar, né? Ele está falando da Nova Jerusalém. Então, olha só, nós vamos ler bastante Isaías 54 aqui, tá? Vocês vão ver que essa mulher que era Jerusalém terrena, que estava apontada aqui, que traiu o marido, agora ela vai ser edificada como Jerusalém celestial. Vai dizer assim: canta alegremente, ó estéreo, que não destes à luz, exulta com canto, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Então, as duas Jerusalém aqui, Jerusalém de baixo e Jerusalém de cima, tá? Vou tirar aqui só um pouquinho o meu aqui, mas pode continuar falando. Tá claro. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Aí olha o que ele vai falar sobre essa mulher. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te vergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois que esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Para uma mulher se tornar viúva, irmão, é necessário que o marido morra. E quem é o marido? Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, e ele é chamado Deus de toda a terra. Então você vê que aqui ela está sendo chamada de viúva, mas o marido dela é quem? É o Senhor dos Exércitos, o Criador, o Deus de toda a terra. E a gente vai ver que aqui embaixo, por que ele está chamando ela novamente? Olha só. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Vocês percebem aquela mulher que tinha sido repudiada, que tinha sido desamparada, que tinha sido recebido carta de divórcio? A gente está vendo que ela está sendo chamada novamente aqui. E olha como é que ela vai ser edificada aqui. Vai dizer assim: no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Irmão, tá dando eco aí, agora foi.
Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais me iraria contra ti. E ele vai falando, e vai dizer assim, ó, olha como é que ele vai edificar essa cidade agora, que é uma mulher aqui. Ó tua aflita e arrojada, com tormenta e desolada, eis que te assentarei com pedras e com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Não está aparecendo esse Apocalipse da Nova Jerusalém? Nova Jerusalém. Né? Farei os teus balaúrtes de rubi e as tuas portas de carbúnculo e toda a tua muralha de pedras preciosas. Está aqui, a Nova Jerusalém, irmãos. Então, essa mulher que no passado foi repudiada por Deus, agora ela vai ser chamada novamente, não como uma mulher de uma cidade terrena, mas sim como sendo a Jerusalém celestial. Deus está chamando ela como uma mulher que foi repudiada, mas agora está chamando ela como uma Jerusalém celestial. Mas eu pergunto para ti, irmão Felipe, ainda permanece o problema que essa mulher ainda não poderia casar com o marido. Sim. Como nós vamos resolver este problema? Vamos entender agora. Irmãos, agora nós vamos passar lá para as palavras de Paulo. Lembrando, né? Se os amantes dela, o marido que ela recebeu, tivesse morrido, ela ainda não podia voltar para Deus. Mas não poderia. Mas a palavra não fala uma coisa que nós vamos ver aqui. Mas tem um detalhe interessante que vai ocorrer ainda. Lá em Romanos 7 diz assim, olha que tremendo. Romanos 7, verso 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Olha só. Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, como também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só, que tremendo. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Olha só. Ela diz assim, ora, a mulher está casada, ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Quem é o marido? É Olha Deus. Só. Deus. O marido é Deus, enquanto ele Jeová. vive. Né? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Quem foi o Deus que morreu, irmão? Cristo. De sorte que será considerada... Por isso ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Amém. Né? De sorte será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. O que foi firmado no Monte Sinai, irmão? Aliança da lei. Então, você percebe que ele está dizendo que se o marido morreu, essas pessoas morreram para a lei também? Por meio do quê? Por meio do corpo de Cristo. Então, quer dizer, essas pessoas, elas estavam ligadas a Cristo por meio da lei, que foi feita a aliança no Monte Sinai, mas quando Cristo morreu, a lei da primeira aliança foi desfeita por meio do corpo de Cristo. Então, ele ressuscita novamente, agora, tendo desfeito a primeira aliança, ele ressuscita como um novo homem, ressurreto dentre os mortos, como um outro marido, e esse marido, por ele ter morrido e ressuscitado, ele ressuscita como um novo homem, para casar com a mesma mulher novamente. Quer dizer, o marido morreu, a mulher agora ficou livre. Ele ressuscitou, é um novo homem, que é o mesmo. Que é o mesmo marido, ou seja, eles morreram a lei por meio do corpo de Cristo, porque a lei era Cristo, eles morreram em Cristo, mas Cristo ressuscitou com a lei sendo desfeita, e agora ele vai ressuscitar como um novo homem para casar com aquela mulher que ele não poderia casar antes. Por isso que diz assim, para pertenceres a outro. Quem é esse outro? É o mesmo. Só que é outro no sentido de que ele ressuscita como um novo homem. Entende? Porque tudo se faz novo. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, aquele que casou no Monte Sinai foi Cristo. Cristo morreu para desfazer o primeiro casamento e ressuscitou para refazer um novo casamento, mas sendo um novo marido. E um casamento sempre tem um propósito de frutificar. Ele conclui falando, a fim, ou a finalidade desse casamento, frutificar para Deus. Amém. Então, quem é aquela mulher que está sendo edificada lá em Isaías 54? Não é Jerusalém do Alto, irmão? Sim. E quem é a Nova Jerusalém? Vamos para Apocalipse. Vamos para Gálatas, então, 4. Gálatas 26. Gálatas 20.
4, 26 e 27. 4 e 26, né? Olha quem é aquela Jerusalém que vai aparecer em Isaías. Se for para Gênesis. Pior. Dá 0 para mim. Gálatas 4, 26. Ó. Vamos lá. Diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é a livre, o qual é nossa mãe. Lê o verso 25 também para dar o contexto. Tá. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia que corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz. Quem era estéreo? Sara. E exulta e clama, tu que não estás de dor de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Irmãos, a gente tem que entender que tem duas mulheres no contexto, tá? Mas aí não tem como falar que esse cara é muito difícil. No caso, seriam as duas Jerusaléns. Então você vê que Paulo está chamando Jerusalém atual e a essa mulher aqui que é estéreo, de quem? De livre, o qual é a nossa mãe. Então, a nossa mãe é Jerusalém do Alto, que é aquela que está apontando Isaías 54, e ela vai ser apontada em Apocalipse. Vamos em Apocalipse 21. Apocalipse 21 vai dizer assim. Olha que tremendo. Viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só. Essa é a cidade santa. Essa é a cidade. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é o esposo dela? É Cristo. Né? Cristo, acho que está em Apocalipse 22, né? É Apocalipse 22. Ó, então diz assim, ó. Diz que ela diz que é a esposa do Cordeiro. É Apocalipse 21 ou 22, irmão? Me esqueci agora. Aqui, deixa eu botar aqui, senão me esqueci o verso. Para ficar bem claro. Eu tô meio sonção que eu fui terminar de fazer um estudo ontem, 3h30 da manhã. Tranquilo. Não, eu sou mesmo, ó. Aqui, olha lá. Isso era Apocalipse 21. Então veio os 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, né? E me transportou em espírito até a grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Essa é a esposa do Cordeiro, irmão. Então, quando Deus, ele toma a casa de Israel... E quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo. Quando Cristo toma a casa de Israel por esposa no Monte Sinai, claro que lá não havia divisão ainda, né? Mas quando houve essa divisão, vai se dividir em 2 casas. Né? E a casa de Israel vai receber divórcio de Cristo. E ela vai ser mandada para as nações e vai ter muitos amantes. Só que o que acontece? Ela não poderia voltar para o primeiro marido, que é Cristo, por quê? Porque ela teve muitos amantes. Mas quando o marido morre, veja o que acontece agora, esse marido morrendo, ele vai ressuscitar e vai tomar essa mulher novamente, que no passado não poderia ter sido, porque o marido estava vivo. Então, aquela lei que havia na primeira aliança, ela foi desfeita, porque é como se a lei que houve na primeira aliança é como se fosse a lei conjugal. Então, imagina a cena, eu sou casado com a minha esposa, e na minha casa aqui tem regras, na minha casa tem coisas, porque é a nossa regra de casa, a nossa regra de família, mas se eu morrer, agora, essa lei que nós temos aqui, ela vai ser desfeita. E essa mulher vai poder casar com outro marido agora, porque eu morri. Então, Cristo morre, desfaz a primeira aliança, mas para tomar a mesma mulher, ele ressuscita, e agora aquele impedimento que existia da lei foi desfeito, e ele vai casar com a mesma mulher. Mas uma nova aliança. Numa nova aliança. Legitimamente. Amém. Por isso que nós vamos ver que muitas coisas que estavam na primeira aliança, que eram mandamentos eternos, foram desfeitos. Porque a lei de certas coisas que estavam lá era o eterno, enquanto o marido vivia. Inclusive, a palavra perpétuo significa que é permanente enquanto durar a aliança. Exatamente. Enquanto aquele que fez a aliança está vivo, a aliança permanece eterna, mas quando ele morre, é desfeita. Não estou dizendo com isso que as coisas, tudo que está na lei foi desfeito, não é isso. Mas aquelas coisas que eram sombras passaram para a realidade, e as coisas que eram eternas se tornaram plenas, tá? Aquilo que o marido retorna, ele vai e escreve no nosso coração, e não na tábua de pedra mais, né? Sim, é verdade. Eu te perguntei sobre quem é o Cordeiro, Israel, porque é o seguinte, isso é interessante a gente ter isso em mente, porque da mesma forma que Cristo se revela como um cordeiro, ele também se revela como um leão. Verdade. Né? E de uma parte você está falando da parte
é frágil, é um cordeiro, é manso, sofre, é humilhado e tal, mas o leão não. O leão, ele já é vitorioso, né? Já aponta para a divindade em Cristo aí. Então, exatamente, essas duas faces em que Cristo se apresenta, elas precisam ser compreendidas. Porque as pessoas falam assim, Jesus sofreu, foi tentado, teve sede, teve fome, chorou, tal. Como que ele pode ser Deus? Jesus teve seu corpo que foi tocado, etc e tal. Aí vão trabalhar um monte de coisas onde Cristo está no seu ministério terreno. E até mesmo depois, né, as pessoas, se não compreender a função de Cristo, eles vão realmente tentar achar que Jesus é simplesmente mais um de nós. E não é isso, né? É um irmão mais velho, é uma criatura de Deus que foi criada lá. Criatura de Deus, né? Olha pra você ver que loucura. Né? Então, Deus criou todas as coisas por meio de uma criatura, né? Deus era mudo antes, né, irmão? Deus não falava. Deus não falava, Deus não tinha sabedoria, Deus não tinha braço, né? É isso que vai chegar à conclusão quase essa. Cristo é sabedoria, a palavra é o braço do Senhor, né? Quer dizer, é muito estranho isso para mim, não faz sentido. Mas, irmãos, eu acho que, infelizmente, aqui é difícil da gente passar tudo, que tem muita coisa para mostrar, mas a gente pode fazer isso aos pouquinhos. Vamos fazer, irmãos, vamos fazer. É tipo igual hoje. De repente, irmão, vamos lá fazer uma live. Por quê? E até explicar isso para os irmãos, né? Eu não estou conseguindo responder nenhuma mensagem, porque eu estou com mais de 15 mil mensagens no YouTube. Aí tem o Instagram, tem o Facebook, tem os e-mails, tem o WhatsApp e ainda tem também o pessoal do curso de teologia que eu preciso responder, já que são perguntas complexas. E uma pergunta, às vezes, você gasta assim 20, 30 minutos para responder os irmãos. Não é tão simples assim como parece. Enfim, eu estou tendo que deixar até meu celular, Israel, desconectado assim, mais de uma semana tem vezes, para conseguir fazer uma leitura. Quando eu falei que eu terminei de fazer o estudo agora às 3h30 da manhã, é porque realmente gasta tempo mesmo. Eu queria até pedir paciência aos irmãos aí. Às vezes eu vou demorar mais de uma semana, um mês para responder. Eu tento responder todo mundo, mas humanamente está sendo impossível responder aí. Só o YouTube está com mais de 15 mil mensagens para poder responder. Pastor Rafael tenta me ajudar, mas é difícil, né? É difícil, né? E ainda tem os irmãos. Eu queria pedir aos irmãos aí, não é desprezo, não. Misericórdia, não estou desprezando ninguém, tá? Longe de mim, tá? A questão realmente é a dificuldade da gente estar fazendo isso. Agora, a gente vai voltar a fazer outras lives sobre isso, tá, Israel? Sei que tem muito conteúdo, tem muito conteúdo sobre isso. Muitas perguntas foram feitas, não consegui nem ver aqui agora, né? Não dá para a gente acompanhar, Israel, tá vendo aí? Mas a gente vai responder até sanar todas essas dúvidas que os irmãos têm aí sobre a divindade de Cristo. Uma coisa é preciso os irmãos entenderem: o período em que Cristo está no seu ministério terreno, você não pode usar isso para tentar desqualificar a divindade de Cristo. Mas e depois? Ele já foi ressuscitado, aqui ele já está ressuscitado, aqui ele já está glorificado, mas ainda Cristo está se revelando de várias formas para nós ali ainda. Nós ainda, como igreja, não vimos ele como ele é. A Bíblia fala isso. Nós ainda não vimos ele como ele é. Ou seja, ele ainda tem muito mais para se revelar para nós, tá bom? Perfeito. Mas nós vamos falar sobre esses assuntos mais para frente. Amém. Glória a Deus, irmão. Eu quero agradecer aqui os irmãos, né? Quero agradecer os irmãos aí que assistiram a live com a gente. Foi uma live meio que surpresa, que eu estava aqui fazendo minhas coisas, o pastor Felipe me ligou. Não, vamos fazer então. O que você está arrumando? Tô aqui estudando, vai assim, vamos fazer uma live agora? Vamos. Eu tava morrendo de dor de cabeça, Israel. Alguns irmãos que me conhecem devem ter visto que eu fiquei meio bobado, a gente fica meio sonso, assim, não dorme bem. Mas eu senti o desejo de fazer, aí eu convidei Israel prontificou, vamos embora, vamos fazer. E pronto. Amém, vamos fazer. E o resultado é esse. Glória a Deus, irmão. Amém, um forte abraço para os irmãos, né? Amém. Irmão, Deus abençoe o irmão aí. Agora tem live lá no meu canal também, se o irmão quiser lá ver, daqui a pouco vai ter. Que hora que vai fazer lá? É 9h30. A gente vai falar não vou poder ver, porque eu vou sair com a minha esposa hoje. Não, tranquilo, mas os irmãos... Maravilha. Que maravilha. Então, vai ter, irmãos, vai ter live às 9h30 lá no canal, tá? A gente vai fazer sobre um tema mais escatológico. Então, quem quiser assistir, tá convidado lá. Irmão Felipe, foi um grande prazer aí estar aí no canal aí. Você tá convidado também para aparecer no meu canal lá sempre que você quiser. A gente pode fazer live também. E vai ser sempre uma honra aí para nós aí, para estar lá no nosso canal. Deus abençoe, Amém. Irmão. E fica forte aí abraço para você. Na paz de Cristo aí. Tchau, tchau. Amém. Até mais, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.